Fala galera, SBT Esporte começando, o São Paulo embalou a boa fase, o time reserva jogou muito, partiu oitavas de final da Libertadores. Nós também vamos falar de tudo sobre o jogo do Santos. Será que vai se classificar hoje? Manda aí no nosso SBT Zap 18991437891. Também tem muita movimentação no Mercadão da Bola e vocês já sabem, meu fiel escudeiro está aqui hoje, né? O Mário trocou de lugar comigo, mas ele continua aqui. Caio Esteves, boa tarde, Caio. Beleza, Rafa? Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Tamo aí na atividade, né? Muitos gols aí pra gente mostrar. Gostei do resultado do São Paulo ontem. Alguns reservas mostraram um trabalho bem legal, outros ficaram devendo um pouquinho, a gente vai falar. Mas no geral aí o São Paulo vai mostrando que tem elenco pra brigar pelas competições mais importantes aí da temporada, né? Muito bom. É isso aí, o Crespo cada vez mais forte aí com esse elenco do São Paulo, provando que pode dar caldo, né? E não poderia ser diferente, a gente abre falando aí dessa grande vitória do São Paulo. Os reservas do Tricolor jogaram muito e encerraram a participação na fase de grupos, colocando 3-0 no Sporting Cristal. Vamos acompanhar como foi. O São Paulo entrou em campo para encarar o Sporting Cristal com um time reserva. Bruno Alves subiu mais que toda a zaga e marcou o primeiro do Tricolor. O atual campeão paulista chegou ao segundo gol com esse belo chute de Rojas no ângulo do goleiro adversário. É do São Paulo! Vitor Bueno recebeu na entrada da área e fechou o placar. Final São Paulo 3, Sporting Cristal 0. O tricolor ficou em segundo lugar no grupo E, que foi liderado pelo Racing da Argentina. As duas equipes estão garantidas no mata-mata. Bom, papum, né? Então agora a gente acompanha a palavra do professor Crespo. Ele falou sobre justamente isso daí que apareceu no finalzinho da nota, essa classificação em segundo lugar do São Paulo e como ele pretende administrar o elenco ao longo das competições que vão ser disputadas durante o ano. Vamos ver. Muito orgulhoso do elenco. Depois, eu falei que depois de 5 anos, São Paulo volta a jogar oitavas de final. Veremos 3 ou 6 de junho, sorteio, e veremos que vai acontecer. Eu penso que hoje terminou um microciclo de 3 meses e meio, terminou com o Paulistão e terminou com a fase de grupos do Copa Libertadores. Os objetivos foram alcançados. Vitória Paulistão depois de muito tempo e vaga em oitavas de final depois de muito tempo também. E isso lo conquistou o elenco. Depois é normal que tudo vai evolvendo. Pequeñas cosas pueden mudar, pero la filosofía, la identidad, la manera, el modo de trabajar y respetar São Paulo y la camisa São Paulo va a continuar. Caio, momento totalmente diferente do ano passado, porque esse ano o São Paulo cria a expectativa aí de disputar todas as competições, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Como que o Crespo trabalha isso daí? Não, legal demais. E olhando para os reservas que estavam devendo, né, Rafa, nos últimos jogos da Libertadores, contra o próprio Racing. O time reserva do Racing também, o time reserva do São Paulo jogou em casa e perdeu. Então, assim, estava deixando aquela pontinha de desconfiança alguns jogadores. Mas esse resultado vem para mostrar que realmente o Crespo pode contar com esse time. E aí eu queria falar de 3 jogadores, Rafa, que para mim, olhando ali depois do compacto do jogo, eu achei que foram muito participativos, que foram determinantes até no resultado. O Rodrigo Nestor, achei que ele jogou muito bem. Sim. Ele pode disputar essa vaga com o Luan no time titular, é um jogador ainda que vai evoluir muito, que foi muito bem ontem. O Shailon,
que é um jogador que foi emprestado para o Bahia em 2019, é revelado pelo clube, mas nunca vingou muito no São Paulo, mas ontem também fez uma partida muito boa, acho que é a melhor dele até na temporada, correspondeu muito bem também, criou chances, foi aquele cara que foi bem mais assertivo do que nos outros jogos. E o Bruno Alves, né, que era titular absoluto do São Paulo, perdeu posição para o Léo e está realmente mostrando que tem condições de brigar por essa vaga. Quando você tem 3 zagueiros, você tem que ter pelo menos 2 reservas bons ali, né? Isso. E o Bruno Alves, sem dúvida, é um desses caras que pedem passagem. O lado negativo do jogo, se teve lado negativo, porque o resultado foi muito bom, acho que foi o Hernanes. O Hernanes ficou devendo um pouquinho. Achei que ele poderia ter rendido mais, ele até saiu um pouco bravo, né, depois que foi substituído. É um jogador ainda que, como tem muita experiência, já não tem aquele ritmo de jogo, não está tendo tanta oportunidade, ficou devendo ontem. Mas assim, no geral, São Paulo de parabéns, a classificação veio. E é aquela, né, não tem aquele negócio de classificar em primeiro e ter... dificuldade. Dificuldade é a mesma, né? Então, de repente, o São Paulo consegue fazer uma campanha boa mesmo segundo no grupo aí. É isso aí. Bom, e falando em dificuldade, a gente fala do Santos, que é o único time brasileiro que pode ficar fora das oitavas de final, todo mundo já classificou. O Peixe está lá no Equador, onde enfrenta o Barcelona de Guayaquil às 9 da noite. Além de vencer, o Santos precisa contar com a sorte. Obstáculos, assim mesmo, no plural. O Santos vai precisar se desdobrar para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Marinho está fora, nem viajou para o Equador e Diniz falou sobre o atacante. Eu posso dizer que o Marinho, desde a minha chegada, tem se empenhando muito, tanto no tratamento quanto nos treinamentos, está cada vez melhor. Em breve ele vai estar nos ajudando. Tem treinado continuamente, tratado e de melhor ainda nesse momento resguardado, porque existe um risco eminente de ter uma lesão, então a gente preferiu preservar. Alisson e Jean Mota completam os desfalques. Os dois estão suspensos. Diniz deve montar o time com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani, Ângelo, Caio Jorge e Lucas Braga. Diniz vai ter que colocar o tempo que teve para treinar em prática, mas também precisa contar com a sorte. Para se classificar, o Peixe precisa vencer o Barcelona de Guayaquil, líder do grupo, e torcer para que o Boca não vença o The Strongest. Resultado improvável, mas num lugar onde o raio cai várias vezes no mesmo lugar, não há espaço para duvidarmos. Bom, antes da gente fazer os nossos prognósticos aqui, vamos colocar a tabela do grupo do Santos para ficar bem claro para o pessoal de casa aí sobre essa situação toda, né? O Santos precisa vencer 6 pontos ali, o mesmo número do The Strongest, né? E o Boca joga contra o The Strongest, só que o saldo de gols do The Strongest é -7, então não corre o risco de ser alcançado, por isso. Muito difícil, né? Quase impossível. É o que você falou, Rafa, tem que ganhar. O mais difícil, na verdade, eu acho que até uma vitória do The Strongest, claro que é um pouco complicado, mas o mais difícil para mim é o Santos vencer o Barcelona hoje. Sim. Eu acho que o resultado do jogo de hoje, obviamente, ele é decisivo e é um jogo muito difícil. É um jogo que você enfrenta um time que é um time que fez partidas muito boas contra o próprio Santos, contra o Boca. Verdade. É um time não à toa é o líder, né? Não, à toa o líder do grupo, está classificado. Então, o problema do Santos sem Marinho, sem o próprio Alisson, que é um cara que para mim ele fortalece muito o meio campo do Santos, ele é um desafio muito grande hoje do Santos. E assim, concentrar primeiro no resultado, conseguir o resultado e olhar para outro jogo, né? Não tem como ficar pensando muito no caso dos jogadores. A comissão, lógico, vai ficar olhando, mas os jogadores têm que estar focados. Esses jogadores, esses garotos, o Rafa, eles já mostraram que eles podem ser decisivos na Libertadores, né? Já foram muitas vezes. O Santos ele tem esse potencial de trazer a molecada que não treme, né? A molecada não tem medo, vai para cima. Então acho que assim, há uma chance sim do Santos classificar. É difícil, eu não vejo esse Santos brigando por título de Libertadores. A questão do Marinho, claro, concordo com o Diniz, tem que poupar porque o brasileiro tá chegando, tem muito jogo vindo. Então o momento do Santos é realmente de fazer o jogo da vida hoje e torcer por um resultado, né? Mas existe uma chance. Eu creio assim que o Fernando Diniz ele tá com essa atitude de deixar o Marinho em Santos, já mostra que ele está pensando no planejamento a longo prazo aí, por a continuidade da temporada, porque o Santos tem muito mais chance de fazer um bom campeonato brasileiro
e brigar, quem sabe, por título na Copa do Brasil. Exato. Né? Que é uma competição de tiro curto, com os adversários que entram depois da Libertadores muitas vezes ainda estão disputando a Libertadores, então tem aquela divisão de foco. Tudo se baseia muito nessa administração do elenco. E entre os 4 grandes ali, Santos e Corinthians são os que têm o elenco um pouco menos enxuto. Sim. Então ele tem que fazer isso, né? O próprio departamento de fisiologia hoje em dia indica pro Diniz que talvez não seja interessante levar o Marinho, melhor preservar, tal, para não correr risco aí de lesão. Né? Uma fase de transição de lesão que a gente fala, né? Isso. E não é só o Marinho, o Carlos Sanches tá exatamente nessa fase também. E faz tempo, né? E faz tempo, né? Então o Diniz está segurando um pouco para a hora que ele ter o elenco mais forte à disposição, ele poder utilizar todo mundo lá. Bom, é isso aí. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E agora vai um recadinho aí para você que pratica o Airsoft e o tiro esportivo. A Falcon chegou em Araçatuba e tem tudo o que você precisa com a melhor qualidade e as melhores marcas do mercado. Pra galera aí do Airsoft, olha só, hein? Tem equipamentos, vestuário, itens para proteção e você ainda encontra alvos, capas, além de aparelhos de pontaria. Para quem procura airguns também você vai encontrar na Falcon. Tem vários modelos, tá? Além disso, capas e tudo aquilo para deixar a sua atividade esportiva absolutamente completa. E claro, com aquele atendimento que realmente de quem conhece vai te explicar tudo tintim por tintim. Então, agenda aí, a Falcon fica lá na Bandeirantes 865 em Araçatuba. Olha, o telefone, o WhatsApp tá aí na tela para você, certo? Já agenda um horário, vai lá, conversa com a rapaziada que você vai fazer bom negócio lá na Falcon. Juntos, somos mais fortes. É isso aí, galera. O Corinthians joga hoje pela Sul-Americana às 9h30 da noite contra o River do Paraguai. O Timão não tem mais chances de se classificar. Silvinho só vai observar o desempenho dos atletas. Mas tem um jogador que ele já não vai mais contar, o Ramiro. O Corinthians acertou a saída do volante por empréstimo e ele vai para o Al-Ahly dos Emirados Árabes. A saída vai ser por empréstimo de 1 ano, a partir de julho e com valor de compra fixado em $4 milhões. O contrato de Ramiro com o Timão termina em dezembro de 2022. E aí, Caio? Então, dividiu muito a torcida esse tipo de negociação, Rafa, por quê? Olhando para o que o Ramiro produz em campo e produziu em campo, ele está devendo. Sim. Ele foi contratado como um reforço ali de peso do Grêmio, onde ele jogou muito bem, teve uma passagem muito boa. Só que pensando no elenco que o Corinthians tem hoje, sabendo que o Corinthians dificilmente vai ao mercado, né, pelo menos até o meio do ano, e olhando para as competições, para o Campeonato Brasileiro, tem muito jogo, a gente fala sempre aqui, o calendário também é muito complicado. Eu acho que o Ramiro vai fazer falta, por incrível que pareça, esse time do Corinthians. Então, assim, se você traz um jogador para a posição e vende, empresta, enfim, dispensa outro jogador, beleza. Aí eu acho que você está qualificando o elenco ali de acordo com o que você avalia. Agora só vai ser uma saída, Mas né? só vai ser uma saída. Então, olhando para o time do Corinthians hoje, que já é um elenco, como você falou, enxuto, junto com o do Santos, que precisa criar um sistema de jogo, porque o treinador é novo, vai mudar tudo. O Ramiro, eu acho que ele poderia ser utilizado, pelo menos nesse começo de Campeonato Brasileiro. Vamos ver, a diretoria deve ter um planejamento, eu imagino que o Silvinho tenha sido respaldado sobre essa negociação. Justamente. E deve estar atrás de jogador já, né? Agora, o que falta é o quê? Contratar. O Corinthians precisa contratar e para ontem. O Corinthians precisa de um elenco mais forte, não para brigar por título, porque eu acho que esse ano é mais complicado, mas precisa realmente ser um time competitivo, né? O Silvinho vai ter que trazer isso também. Brasileiro, né? Exatamente. O Caio. Pelo menos brigar por Libertadores ali, aquele G8 que sempre se cria sim. ali, né? O G7, enfim. Eu acho que o Corinthians tem que estar meio colocado ali. Acho que é obrigação do Silvinho deixar esse time competitivo, pelo menos ali naquela parte. Isso, e é o único dos 4 grandes que não jogou ainda pela Libertadores desde que ela estreou aqui no SBT, né? Exatamente. Dos 4 grandes paulistas. A gente Tá devendo, né? Tá esperando aí. Tá esperando essa classificação do Corinthians pra gente ver o timão aqui na tela do SBT. E falando em time que joga Libertadores, no Palmeiras tem gente chegando. O Verdão está próximo de anunciar o lateral esquerdo Francisco Ortega do Vélez Sarsfield, de 22 anos. Segundo o UOL, o jogador já vinha sendo observado pela comissão técnica do Palmeiras. Ele foi revelado pelo próprio Vélez e também pode atuar como meia ali pelo lado esquerdo. O contrato do Ortega
termina no dia 30 de junho e o Verdão busca se acertar com o jogador para que ele esteja disponível no dia 1º de agosto, que é quando abre a janela internacional para negociação aqui no Brasil. Jogador interessante, Rafa, um jogador de seleção de base argentina, né, que provavelmente vai jogar Olimpíadas, foi convocado para os amistosos, né, da seleção argentina, deve jogar a Olimpíada, é titular no Vélez hoje, é titular no time do Vélez, então é um jogador que agrada muito. O legal do Palmeiras, que a gente já tem falado aqui há muito tempo, Rafa, é que o Palmeiras ele tá com um radar muito alerta no futebol sul-americano, né? Tá trazendo peças ali para repor os times, as peças que saem, enfim, negociações, jogadores de qualidade do futebol sul-americano. E o que isso representa? Às vezes um preço menor, paga mais barato, você consegue trazer um jogador de qualidade, um jogador que está sendo revelado, por um preço muito em conta. O caso do Ortega é esse, é um jogador que poderia vir por um preço muito barato e poderia render muito, porque é um jogador de 22 anos, uma futura venda, você consegue ali um valor muito bom. Então, assim, o radar do Palmeiras é legal de ver, esse trabalho todos os clubes deveriam ter, de olhar para a Argentina, olhar para o Chile, olhar para o Paraguai, olhar para o Uruguai e ver quem está se destacando ali, né? Eu acho que o Palmeiras, o São Paulo também tem feito isso um pouco, mas acho que o Palmeiras é o líder aí dos paulistas de estar olhando para esse mercado, né? Então, acho que isso é muito bacana. E ainda pode prevenir uma possível saída, né, Caio? Desculpa, porque se ele tá chegando, um dos dois ali, Matias Vinha ou Vitor Luiz, devem sair. Né? O Matias Vinha é um jogador aí de seleção uruguaia, tudo bem, perdeu um pouco de espaço aí no começo do ano, mas vai disputar a Copa América, com certeza, já foi convocado para os 2 jogos da seleção uruguaia nas eliminatórias. E o Ortega pode substituí-lo aí, não sei se talvez no mesmo nível, né? Porque é um jogador aí que a gente não vê muito jogar, pelo fato de jogar no futebol argentino, mas foi formado aí por um grande time do futebol argentino, que é o Vélez. E é versátil, joga de volante também, pode jogar em outras posições. O Palmeiras gosta desse tipo de jogador, né? O próprio Vinha, o Abel, né? O Abel gosta muito. O Abel também gosta muito. Então acho que é um reforço bem legal se fechar realmente, se for confirmada a contratação, é uma peça interessante. O Abel ele gosta de a molecada para ele moldar, né? Deixar do jeito dele que ele gosta de fazer jogar. Ele tem feito isso com alguns jogadores, então acho que é uma compra muito válida para o Palmeiras, sim. Bom, é isso aí, galera. E a gente continua falando de reforço. Vamos do Novo Horizontino. O Tigre está fazendo algumas reformulações no elenco para a Série C e apresentou o zagueiro Pedro, de 22 anos, que estava na Portuguesa Carioca. Bora acompanhar o que ele falou na chegada. A sensação é a melhor possível, que hoje poder estar representando a instituição do Grêmio Novo Horizontino. Venho aqui entregar de corpo e alma, assim como eu sempre fiz nas instituições que passei. E aqui não vai ser diferente. Vamos trabalhar, focar nas nossas metas e, se Deus quiser, colher bons frutos futuramente. Me senti totalmente à vontade. Parece que já estou aqui há bastante tempo, só que na verdade foi o primeiro contato com os atletas. Todos me recepcionaram muito bem. A comissão, em geral, recepcionou muito bem também, todos do clube. Então, me sinto em casa e me sinto totalmente à vontade para fazer o meu trabalho. A determinação é uma coisa que eu levo, independente da área que estarei atuando, seja dentro de campo, seja fora, vou contribuir e agregar para todos. E que, se Deus quiser, eu possa dar muita vontade dentro do campo e a gente colher os resultados que almejamos. Bom, é isso aí. O Novo Horizontino estreia no sábado agora já, pela Série C. Recebe o Figueirense às 16h lá no Jorjão. Jogão, hein? Caio, ele chega ali para compor elenco porque o Novo Horizontino tem uma dupla de zaga experiente, né, com o Edson Silva e o Bruno Aguiar, que já estão lá há bastante tempo. Sim. E é um atleta jovem, de 22 anos, o que a gente estava falando ali, mais ou menos, no caso do jogador que o Palmeiras está contratando, né? É um prospecto, um cara que pode render lá na frente aí se for bem nessa Série C, né? Exatamente. Eu acho que o importante agora do Novo Horizontino é a manutenção do elenco, né? Você manter ali a estrutura que você tem do elenco que jogou o Campeonato Paulista e foi muito bem, ganhou o troféu interior, e também trazer peças que podem corresponder. Jogadores que fiquem no banco de reservas, jogadores que possam entrar bem quando forem necessários. A gente sabe que Série C é complicado, gramados muitas vezes não são muito bons, os zagueiros, os meio-campistas sentem muito, às vezes você precisa de um jogador jovem para fazer uma fumaça no fim do jogo. Então acho que olhar para com esse pensamento, o Novo Horizontino
o Tigre já renovou com o Léo Condé, que é uma coisa que é essencial para você ter um projeto a longo prazo. Ele tinha sido sondado, inclusive, pelo Guarani, Caio, que vai disputar a Série B. Vai então disputar é legal a Série B, exatamente. O cara não desistir, mas declinar agora nesse momento da carreira dele uma proposta num time maior, de expressão maior, para poder ficar aí no Novo Horizontino e dar continuidade no projeto. E também uma coisa que eu acho que pesou. No Guarani tá uma bagunça faz muito tempo, né? Sim, e então é pressão demais, né? Pressão demais pro resultado, você tem que ele brigar por Série A o tempo todo. Então acho que ele olhou para isso. O Catalá, não me deixa esquecer, Rafa. O Catalá fez uma campanha excelente no Mirassol ano passado, foi para lá, nem ficou nem 3 meses. Sim. Ficou muito pouco tempo, se eu não estou enganado, ficou 2 meses e meio. Teve um começo ruim e já mandaram embora. Então, assim, você não tem segurança para trabalhar num clube como esse, né? Então, eu acho que o Léo Condé, ele viu o projeto, ele viu a estrutura que o Novo Horizontino tem, que é muito boa, viu o elenco, falou, pô, aqui eu posso conseguir uma coisa a longo prazo, fazer um trabalho realmente com a minha cara. Então, o treinador hoje, ele tá valorizando mais isso, né? Isso é legal demais de ver. Eu acho que o Tigre vai bem nessa Série C, vamos esperar um acesso, lógico, dos 2 times da região, mas acho que não é um time que vai chegar como azarão, não. Acho que o Léo Condé vai fazer um trabalho bem bacana e bem consistente. Já adquiriu também uma certa experiência aí na Série D. O que difere, assim, é que a Série C são 2 grupos, né? Aí os 4 primeiros aí de cada grupo, se eu não me engano, 2 grupos de 8, os 4 primeiros de cada grupo, depois jogam mata-mata aí de oitavas de final. E a gente vai acompanhar bastante a campanha do Novo Horizontino e do Mirassol na Série C, que começa já neste final de semana. Fique ligado aqui no SBT Esporte, que sempre vamos trazer notícias para vocês. E agora, falando em vocês de casa, vamos ler as mensagens do WhatsApp. Vambora. Carlos Guiotoco, de Birigui. O Bandeirante na A3 desse ano optou em jogadores mais experientes e não fez um bom campeonato. Ao passo que o Votuporanguense e Barretos optaram por mais jovens mesclados com alguns veteranos e conseguiram suas classificações para as oitavas. Será a tendência do futebol do interior? Eu acho que não só do interior, eu acho que é uma tendência do futebol brasileiro, né? Você mesclar, fazer esse trabalho de mescla. A questão é quantos você vai mesclar, quantos experientes você vai usar e quantos jovens, né? Olhando para o São Paulo, por exemplo, acho que é um exemplo legal que está dando super certo. Tem ali os medalhões, trouxe o Miranda, por exemplo, que é um cara super experiente. Tem o Éder, que veio da China, que é um jogador que tem muito potencial também, apesar de já ter uma idade avançada. E também tem a molecada, né? Também você olha a molecada ali do São Paulo, que veio de Cotia, que é muita qualidade. Então, assim, claro, não comparando, né? Mas olhando para esse tipo de projeto, eu acho que é ideal. Você mesclar na dose ideal, os experientes com os jovens, eu acho que é melhor. Apostar só em medalhão ou apostar só em molecada, eu acho que não dá certo, não. Tem que ter essa mescla aí para dar liga, realmente. Salada. Vamos pro próximo. Fábio Stivanelli de Álvares Machado. Boa tarde. Com a chegada do Silvinho ao Corinthians, pode melhorar e começar a jogar bem? E aí, Caio? Então, eu acho que sim. Eu acho que é uma mentalidade nova, é um jeito de jogar diferente. Pelo que ele falou na coletiva, parece que ele vai jogar com 4 zagueiros, né? Já vai abandonar aquele esquema de 3 zagueiros. Eu não concordo muito porque estava dando certo, mas enfim, vamos ver como ele vai fazer esse trabalho. O Fagner também agora vai voltar, então é um lateral muito importante para o Corinthians, para mim um dos melhores do Brasil. Eu acho que tem que olhar com cuidado para o que ele pode escalar ali. Mas acho que o Silvinho deve, de cara, tem que ter paciência, vamos esperar para ver como ele vai querer jogar o time, mas eu acho que ele vai fazer um trabalho bacana sim. E também precisa de peças, né? A gente cobrou aqui já quando falou do Corinthians, precisa de peças, né? E a torcida tem que ter um pouco de paciência aí com o Silvinho também, acabou de chegar, o segundo clube. Bom, Ruth de Itabapuã, boa tarde, Palmeiras vai ser campeão da Libertadores novamente. Tá brigando, eu acho que briga sim. Acho que tem o Palmeiras, dá pra gente colocar aí na lista São Paulo, o próprio São Paulo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro eu acho que vai surpreender esse ano. Jogou melhor muito, campanha na fase de grupos, com o Cuca. Isso aí me remete a 2013 de alguma forma aí, vamos ver. O Cuca é um monstro aí da Libertadores. Bom, galera, amanhã nós estamos de volta. Nosso conteúdo está disponível lá no tela2.com.br. Valeu, até mais. Até amanhã, valeu.